E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, esse é o 6º vídeo dessa série onde a gente está construindo um joguinho de nave, batalha espacial. E nesse vídeo a gente vai ver como fazer o placar, como exibir para o jogador a nossa pontuação e a gente vai colocar aqui uma avaliação de percentual do nosso desempenho no jogo. Então vamos ao nosso projeto, vamos abrir lá a batalha espacial, o nosso arquivo script.js. Então a primeira coisa que eu vou precisar aqui são variáveis que vão armazenar os valores que serão trabalhados aí na criação do nosso placar. Então eu vou criar uma variável shots, vou criar uma variável hits, vou criar uma variável accuracy e vou criar uma variável que eu vou chamar de score to win. Vai começar recebendo 70. Então qual é o propósito dessas variáveis que eu criei aqui? A variável shots ela vai armazenar todos os disparos que eu der durante o jogo. Com cada míssil que for criado, eu vou dar uma incrementada aqui na minha variável shots, ela vai fazer um contador de disparos. A variável hits ela vai contar os meus acertos, quer dizer, ela vai ser minha pontuação, efetivamente. A accuracy vai armazenar o valor percentual do meu desempenho no jogo. Então, se eu dei 10 tiros e acertei 5 naves, vai ser 50% de aproveitamento e é o que vai ser exibido aqui. E o score to win é a pontuação que eu tenho que atingir para uma condição de vitória, para terminar o jogo como vencedor, né? Vai ser o meu objetivo no jogo. Bom, agora para exibir o placar eu preciso de um objeto do tipo message. Lembra do nosso object message? Todas as mensagens que a gente usa para interagir com o usuário são objetos de mensagem. Então aqui eu vou criar o nosso placar, ele não vai ser diferente. Então eu vou criar aqui um score message, que ele vai ser um new object message. E os atributos que eu vou passar na construção desse objeto vão ser a minha posição em Y, no eixo Y. Eu vou botar 10 pixels, que vai ficar bem lá em cima. A mensagem a ser exibida, por enquanto não tem mensagem. Eu vou construir a mensagem na função de atualização do placar. E a cor, eu vou botar ele numa cor verde, então RGB. Então, como eu falei, na construção do objeto eu não vou passar uma mensagem. Essa mensagem vai ser criada na atualização, porque a cada atualização do placar, essa mensagem vai ser modificada. Então eu vou chamar uma função aqui, que vai ser a update score, que eu ainda não criei, a gente vai criá-la agora mesmo, e vou inserir o meu objeto no meu array de mensagens. Então messages.push score message. Ok? Dessa forma, só da gente ter criado o objeto inserido no nosso array de mensagens, ele já seria exibido pelo programa, só que antes a gente vai precisar do update score para criar a mensagem que vai ser exibida, para criar o nosso placar. Então vamos criar a função update score, vamos lá embaixo, onde a gente está criando as funções. Aqui eu tenho a função que remove os objetos do jogo, vou dar um espacinho aqui embaixo e vou criar o nosso atualização do placar. Então vai ser o function update score. E essa vai ser a função responsável pela criação do texto a ser exibido no nosso objeto mensagem. Então eu vou dizer que o nosso score message.text, vou criar aqui a mensagem de texto. Eu vou dizer assim, hits, 2 pontos, um espaço e o valor que está armazenado na variável hits. E vou concatenar isso aqui com espaço, traço, espaço, accuracy, 2 pontos, espaço, mais o valor que está armazenado na variável accuracy. E no finalzinho eu vou colocar aqui um percent, né, um valor percentual, para deixar claro que isso aqui é um valor percentual que está sendo exibido para o jogador. Então o nosso texto ficou certinho, hits, espaço, accuracy, espaço, está jóia. Então se eu deixar dessa forma, ele já vai ser exibido pelo nosso jogo. Vamos dar uma testada aqui.
Tá lá, está sendo exibido, mas tem um problema, ele está muito grande. Essa fonte aqui ela é incompatível com o tamanho da nossa tela. Então, vamos lá no arquivo onde eu tenho as minhas classes, que é onde eu tenho as configurações da fonte. E deixa eu copiar esse pedaço aqui para poupar trabalho. Aí eu venho aqui onde eu criei o meu objeto, o Score Message. Antes de atualizá-lo, eu vou dizer aqui que o Score Message .font, Ctrl V aqui. Ou seja, que a fonte do meu Score Message ela vai receber essas configurações aqui, que são as configurações originais. Eu só vou mudar aqui o tamanho da fonte. 20 pixels está muito grande, eu vou colocar 15 pixels. Então, se eu for lá no jogo, der um F5 para atualizar, você vê que ele já está ajustado ao tamanho da tela. Tá ok? Então, por enquanto, ela não está, ela está estática, né? Porque eu só estou disparando a atualização dela na criação. E ao longo do jogo, com a alteração daqueles valores, né? Não tem alteração dos valores que estão sendo usados na criação do meu placar. Então, vamos ver aonde que a gente vai atualizar aqui para inserir dinâmica no nosso placar, né? Na destruição das espaçonaves inimigas, eu tenho que atualizar minha pontuação, né? Um mínimo. Então, vamos ver aqui onde que a gente está trabalhando a destruição das espaçonaves. Aqui eu estou trabalhando os aliens, confere se o alien chegou à Terra, confere se o alien foi destruído. Então, chamei a função de destruição dos aliens. Então, a minha variável hits, que é a variável que armazena os meus acertos, ela vai ser incrementada. E logo após esse incremento da variável, eu vou chamar a minha função updateScore para atualizar o placar. Ok? Eu também estou armazenando o número de mísseis que eu estou disparando, né? O número de disparos. Então, logo aqui embaixo, eu tenho uma função que dispara os mísseis, Fire Missile. É responsável pela criação dos meus mísseis. Então, para cada míssil criado, eu vou dizer aqui que o meu shots, que é o número de disparos que eu dei, também vai ser incrementado. Só que aqui não tem necessidade de atualizar o placar, porque eu não estou exibindo para o usuário, para o jogador, o número de disparos que eu estou dando. Eu estou exibindo, sim, o percentual de acerto, né, o aproveitamento do jogo. E eu só vou saber que aquele tiro não acertou nenhuma nave depois que ele sair pela parte superior do meu canvas, da minha tela. Então eu tenho que ir lá na parte que avalia essa questão de em que momento o míssil saiu da tela para fazer a atualização com relação a esse míssil que foi criado aqui, se ele não foi aproveitado, então comprometendo assim o meu aproveitamento no jogo. Então vamos ver, acho que está aqui em cima. Aqui atualiza a posição dos mísseis. Então aqui eu estou vendo se um míssil saiu pela parte superior da tela. Caso ele tenha saído, eu estou removendo o míssil da tela e vou atualizar, chamar o meu updateScore, atualizar o meu placar. Então com isso eu estou atualizando o placar na hora que eu destruo uma espaçonave, que a minha pontuação ela é aumentada, na hora que eu crio um míssil e que esse míssil sai por cima da tela. Não estou atualizando na hora que eu crio um míssil, mas na hora que ele sai por cima da tela, porque eu sei que aquele míssil foi desperdiçado. Então o meu rendimento vai ser menor. Então se a gente for lá no jogo, dá um F5 para atualizar. E está lá uma navezinha, destruí a nave, meu placar já está funcionando, já está contando o número de naves. Agora tem que saber do aproveitamento, né? Ah, eu esqueci de fazer o cálculo de aproveitamento. Então, deixa eu parar aqui. Vamos voltar lá na minha função updateScore. Aqui, atualização do placar, updateScore. Porque o meu updateScore, por enquanto, ele só está exibindo o texto, ele só está criando o texto, montando o placar. Eu tenho que fazer o cálculo do aproveitamento que não está sendo exibido. Então, deixa eu botar aqui, ó. Cálculo do aproveitamento. Então, meu aproveitamento ele é o quê? Ele é um cálculo percentual de quantos tiros dos que eu disparei, quantos que eu acertei em alguma coisa. Então,
Bom, assim que eu começo o jogo, eu já disparo essa atualização. Mas quando eu começo o jogo, eu não disparei tiro nenhum. Então eu tenho que fazer essa avaliação. Se meus shots, que é a variável que armazena quantos tiros eu já disparei, se ela for igual a 0, quer dizer que eu não disparei tiro nenhum. Então eu vou dizer que meu accuracy, que é o meu aproveitamento, vai receber 100. Porque eu não disparei nada e não acertei nada, o aproveitamento pode ser considerado como de 100%, porque né, não errei nada. Se não, se eu já disparei algum tiro, então o meu accuracy ele vai receber o resultado desse cálculozinho. O número de acertos dividido pelo número de tiros que eu disparei, que vai me dar um valor decimal, multiplicado por 100, para que seja um valor percentual, arredondado para baixo, para a gente trabalhar só com valores inteiros. Então, para arredondar, a gente já sabe, é um math floor. E eu vou arredondar o quê? Vou arredondar um número de acertos, hits, dividido pelo número de tiros, shots, vezes 100. Então, agora, o meu accuracy ele já está recebendo o resultado desse cálculo aqui, ou caso eu não tenha disparado nenhum tiro ainda, ele vai estar recebendo 100. Só que aqui eu estou usando a variável shoot, e não é a variável shoot que eu quero a variável shots. Então, agora eu vou lá no jogo, dou um F5 para atualizar, e você pode perceber aqui que meu accuracy já está 100%. Ele já está processando aquilo ali, quer dizer, não disparei nenhum jogo, mas ele já está exibindo o placar, e na exibição do placar ele já viu que nenhum tiro foi disparado, então o meu aproveitamento está como 100%. Então dou Enter para continuar o jogo. Olha lá, um tiro disparado, ninguém foi acertado, 0% de aproveitamento. Deixa eu disparar contra umas naves aqui, 2 tiros disparados, 1 acertado, 50% de aproveitamento. Beleza? E assim vai. Só tem uma coisa ainda que não está interessante, que não está correta, que é o seguinte. Vocês reparem, vamos começar aqui o jogo de novo, que quando o valor exibido aqui no meu aproveitamento reduz, você vê, ele estava exibindo 100%, foi para 0%, ele perdeu 2 caracteres no texto. E o texto foi ajustado automaticamente. Então, quer dizer, o negócio meio que fica sambando na tela, que isso não é legal. Ó. Interessante é o quê? Deixar o texto o mais estático possível aqui. Né? Então, vamos fazer um pequeno ajuste aqui na nossa função updateScore, que ele vai ver justamente essa questão. Então, se o meu accuracy ele é um valor composto, né, por 3 caracteres, na hora de ser exibido, vocês lembram que a nossa função que exibe os textos, ela calcula primeiro o comprimento do texto a ser exibido, e aí ela ajusta centralizada na tela, no eixo X, né, em função desse comprimento. Então, quando eu reduzo o número de caracteres que compõem um determinado texto, eu estou reduzindo o comprimento do meu texto total a ser exibido. E esse ajuste ele vai variando e vai causando aquele efeito ali do placar não ficar estático na tela certinho. Então, aqui depois do cálculo do aproveitamento, eu vou fazer um ajuste no texto. Beleza? Então, ajuste no texto do aproveitamento. Então, como é que é feito esse ajuste? Eu vou ver qual é o tamanho do texto que compõe ali, quantos caracteres estão sendo usados para criar o meu placar de aproveitamento. Então, se o meu accuracy, se ele for menor do que 100, então o 100 ele é composto por 3 caracteres, se ele for menor do que 100, eu já sinto a necessidade de fazer um ajuste no texto dele. Então, a primeira coisa a fazer é fazer com que o accuracy receba esse valor numérico convertido em um valor de texto, para eu poder trabalhar o valor de texto e não o valor numérico. Então, ele vai receber o valor que está armazenado nele mesmo, accuracy, ponto toString. E essa função toString vai ficar responsável por converter esse número 100 em texto 100. Como se fosse uma palavra 100, escrita ali com texto, para a gente poder trabalhar esse texto. E o texto, o que ele é, na verdade? Ele é um array de caracteres. Então, eu vou trabalhar o tamanho do meu texto como eu trabalho o tamanho dos meus arrays. Então, aqui eu vou avaliar o tamanho do array.
se accuracy.length, quer dizer, o número de caracteres que compõe o texto que está armazenado ali na minha variável accuracy, se for menor do que 2, então vamos ver aqui, se eu entrei aqui nesse método aqui, é porque ele é menor do que 100, então ele tem menos de 3 caracteres. Se ele for menor do que 2 também, é porque ele tem um caractere, ele está exibindo algum valor que é entre 0 e 9. Então eu vou fazer esse ajuste, se ele está com um caractere só, e o ideal seriam 3 caracteres, então eu vou somar, quer dizer, ele vai receber um ajuste de 2 caracteres em branco, 2 espaços em branco, mais o valor que está armazenado nele mesmo. E caso contrário, caso ele não tenha menos de 2 caracteres, então é porque ele tem exatamente 2 caracteres. Porque se ele entrou aqui, ele é menor que 100, então ele tem menos que 3 caracteres. Se ele não entrou aqui, é porque ele tem mais do que um caractere, então ele tem 2 caracteres. De 3 caracteres para 2 caracteres, eu só preciso fazer um ajuste de um espaço em branco. Então eu vou dizer que o accuracy ele vai receber um espaço em branco mais o próprio valor que está armazenado nele. Ok? Então, com isso aqui, eu já faço o ajuste do texto dessa variável de precisão, da variável de aproveitamento meu no jogo. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Dá um F5 para atualizar. Então, agora, quando eu dou um tiro, você vê que ele reduziu o valor para 0, ou seja, um texto que só é composto por um caractere, mas a posição do meu placar se manteve estática. Ele não mudou. Então aqui eu acertei, ele já mudou agora para 2 caracteres, mas independente do número de caracteres, ele continua na mesma posição. Falta agora fazer essa avaliação aqui no hits, porque vocês vão ver que quando eu tiver mais que 2 caracteres no hits, ou seja, ele faz um ajuste em relação aqui também. Então vamos ver essa aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer na variável hits agora. Sendo que a variável hits ela só é composta por 2 caracteres, então eu não preciso de tantas avaliações assim. Então deixa eu botar aqui, ó, ajuste no texto do hits. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer o hits receber o valor que está armazenado nele convertido para texto, to string. E aqui eu vou avaliar o tamanho desse texto, quantos caracteres estão nesse array. Então, if hits.length for menor do que 2, então ele vai receber um ajuste de um caractere em branco, mais o valor que está armazenado nele mesmo. Tá ok? Então, aqui o hits passou a receber um número que estava armazenado nele convertido em texto. E aqui eu avaliei o tamanho do texto, quantos caracteres compõem esse texto, e caso ele seja composto por um único caractere. Na verdade, seria mais interessante do que colocar um espaço em branco, seria legal a gente colocar um 0, né? Tipo, se eu tiver alguma coisa entre 0 e 9 acertos, já vai ficar 0, 1, 0, 2, 0, 3. E aí, a partir de 10, ele não precisa nem entrar aqui nesse ajuste, nessa função de ajuste aqui. Tá ok? Então, vamos dar F5 para atualizar. Ele vai ficar desse tamanho aqui, então, o nosso placar o tempo todo do jogo. Aqui com 2 caracteres e aqui com 3 caracteres, mesmo que ele esteja exibindo apenas 1 ou 2 caracteres, ele vai estar ocupando o espaço de 3 caracteres. Ok? Então, olha lá, ficou bem melhor. Agora ele fica razoavelmente estático no nosso placar. Tá ok? Então, esse foi o propósito desse vídeo. A gente construiu um placar funcional, onde a gente tem a pontuação do jogo e tem uma análise de desempenho. Inclusive, essa análise de desempenho, dentro desse jogo aqui, ela tem um propósito muito interessante,
Que é o seguinte, esse jogo aqui ele poderia perfeitamente ser jogado dessa forma aqui, né? A pessoa podia ficar disparando míssil feito louco e com certeza conseguiria destruir todas as espaçonaves necessárias. Só que se jogar dessa forma, vai ter um aproveitamento baixo. Então a gente fazendo esse acompanhamento do aproveitamento do jogador, já cria aí um desafio que torna o jogo um pouquinho mais interessante, né? Tipo assim, o legal é você conseguir chegar no final do jogo, conseguir destruir 70 naves sem errar nenhum tiro. Manter 100% de aproveitamento. E vocês vão ver aí, caso vocês tenham interesse em fazer esse teste, que isso pode ser um pouco mais desafiador do que parece. Não que seja realmente difícil, mas provavelmente o pessoal vai tentar aí umas 2, 3, 4 vezes para até conseguir fazer 100% de acerto no jogo. Tá ok? Gente, então hoje a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vem falando de Game Over, falando da condição de finalização do jogo, da vitória ou da derrota. Tá ok? Então agradeço a atenção de vocês. Gostaria muito que vocês dessem um feedback, tá? Coloquem aí nos comentários se vocês estão achando interessante, o que vocês não estão gostando principalmente, mas se estiverem gostando também podem falar. E muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Então vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau.